Meus amados irmãos e irmãs, saudações em Cristo, aqui professor Wallace Gabriel. Que bom tê-los aqui conosco no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos felizes por já estarmos caminhando para as últimas lições desse quarto trimestre de 2020, onde estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Estamos analisando o sofrimento e também a restauração do patriarca Jó. Hoje estamos já na nossa lição de número 9, que traz como tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo para esta lição se encontra em Jó capítulo 28 e versículo 28, que nos diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento ou a inteligência. A verdade prática nos fala o seguinte: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então vai ser a partir dessa perspectiva do capítulo 28 do livro de Jó que nós vamos entender a mente do patriarca sobre esse tema tão expressivo que é a verdadeira sabedoria. Portanto, fique conosco e já estaremos voltando para o estudo dos tópicos, dos 3 tópicos dessa lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Permaneça conosco em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta para o estudo dos tópicos dessa lição de número 9. Nós estudamos nas últimas 3 lições a respeito de uma série de discursos, um ciclo de discurso entre os amigos de Jó, Bildade, Zofar, Elifaz, e as réplicas de Jó frente àquilo que os amigos deles achavam que era a sabedoria de Deus. Nós podemos perceber, meus amados irmãos, que o conhecimento daqueles homens era um conhecimento especulativo, limitado, como já vimos em momentos anteriores. Aqui no capítulo 28, que é o capítulo principal, e nós recomendamos a leitura de todo este capítulo, pois esta lição está dentro desse contexto do capítulo 28 de Jó, nós vamos encontrar então um belíssimo poema sobre a sabedoria. Jó ouve os seus amigos, Jó responde aos seus amigos, e agora ele vai trazer uma profunda reflexão sobre essa sabedoria, e vamos aprender então sobre o que é ser sábio dentro da perspectiva bíblica. É interessante, meus amados irmãos, que na leitura, ou melhor, na lição de professor, naquele quadro onde tem interagindo com o professor, existe o seguinte questionamento: quem é o sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? É o que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia? O que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é o sábio segundo as Escrituras? Portanto, é a partir dessa análise que nós poderemos entender este estudo do capítulo 28 do livro de Jó. É uma sabedoria diferenciada, uma sabedoria onde nós vamos aprender que não é comprada, não é comercializada, não pode ser transmitida, mas é fruto de algo extraordinariamente revelado por Deus ao ser humano. Muito bem. Sendo assim, chegamos ao primeiro tópico, a sabedoria vista como um bem natural. Primeiro subtópico, o empenho na busca da sabedoria. Nós vamos ver Jó descrevendo nesse capítulo 28 sobre esse empenho. Segundo subtópico, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Vamos aprender dentro do capítulo 28 de Jó, que Jó inicia a sua reflexão trazendo um paralelo entre a busca do homem por recursos minerais e também a busca pela sabedoria. E 3, de onde vem a sabedoria? São 2 vezes que neste poema do capítulo 28 Jó faz esta pergunta e nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Primeiro subtópico, o empenho na busca da sabedoria. Meus amados irmãos, quando nós queremos procurar pessoas sábias, essa sabedoria segundo os conceitos humanos, normalmente a gente volta os olhos às inúmeras habilidades que Deus dotou o ser humano. Nós sabemos que Deus fez o homem com sabedoria, com inteligência, com discernimento. E aí quando a gente quer procurar ver alguma coisa que diga respeito à sabedoria, nós vamos ver no nosso contexto como a sabedoria se demonstra nas rotinas, nas relações, nos empreendimentos humanos.
Nos versículos 1 a 11, deste capítulo 28, Jó também começa a sua tese a respeito da sabedoria, buscando demonstrar as inúmeras habilidades, a capacidade, o empenho intelectual dos homens em relação a algo muito interessante. E exatamente sobre esse tema, a busca dos profissionais, dos trabalhadores por recursos minerais, que Jó vai destacar. Veja, por exemplo, o que ele diz nos versículos 1 até o versículo 3 do capítulo 28. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem da fina escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca do minério, nas mais escuras trevas. Percebe então, queridos, que Jó começa a fazer essa demonstração de um dos mais antigos empreendimentos humanos, que é a exploração dos recursos minerais. Desde que o homem, então, passou a entender a potência, o poder, a influência que esses minérios possuíam, que começou, então, das mais variadas formas, a busca por esse minério, desde o ouro, a prata, o cobre, o próprio ferro. Essa exploração foi cada vez mais usando novas tecnologias, e já na época de Jó, nós podemos perceber que as tecnologias, claro, rudimentares, eram utilizadas na busca desses minérios. Mesmo assim, ao olhar todos esses empreendimentos antigos, da antiguidade, e ainda assim, ao olhar os empreendimentos modernos e pós-modernos, a pergunta ainda continua: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está a inteligência? E nós vamos ver um pouco mais a respeito disso nesse segundo subtópico. Portanto, o segundo subtópico: quem explora o minério, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Quando Jó, ele começa a mostrar, meus amados irmãos, toda a habilidade do homem, em busca do ouro, em busca da prata, em busca do cobre, em busca do ferro. E ele então faz um paralelo dizendo assim, após ver tudo isso. É interessante que Jó, ele diz assim, ele está diante dos seus amigos, que são sábios, pelo menos uma sabedoria no sentido do entendimento, da sabedoria humana, e que estão ali distribuindo as suas posições frente ao sofrimento do patriarca. Jó então agora passa a mostrar uma outra área do saber humano, que são os empreendimentos naturais, o esforço pela busca desses recursos naturais. Mas aí Jó, mesmo diante dessa sabedoria dos seus amigos, que eles apresentavam, pelo menos se julgavam sábios, e mesmo diante da exposição que ele faz do versículo 1 até o versículo 11 deste capítulo, no versículo 12 ele diz o seguinte, são duas perguntas apresentadas tanto no versículo 12 como também no versículo 20. Após analisar tudo isso, Jó pergunta, versículo 12, mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Versículo 20 também, nós vamos ver mais à frente o porquê ele faz essa pergunta, ele reitera a pergunta, versículo 20, de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Vocês vão ver, meus amados irmãos, que o versículo 12, o versículo 20 vão ser respondidos a partir da reflexão escrita no versículo de número 28, e nós já estaremos falando sobre ele. Portanto, o segundo subtópico, quem explora o minério, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. É interessante, eu ouvi recentemente de uma ministração em que a pessoa que ministrava, a expositora, dizia o seguinte, os grandes tesouros, eles não estão expostos em vitrines, né? A gente percebe que os grandes tesouros estão guardados em cofres. Se for natural, né, no âmbito natural da natureza, estão nas profundezas realmente, escondidos, encravados nas montanhas, nas rochas, nas profundezas dos mares, como os petróleos. Se for nos meios comerciais, os grandes tesouros estão nos cofres dos bancos, guardados a tantas e tantas senhas para que não tenha acesso pessoas estranhas. Jó está dizendo que existe um tesouro, o maior de todos os tesouros, que também está, neste momento, inacessível ao homem. Olha, por exemplo, quando ele começa a dizer que toda essa sabedoria humana, todo esse empreendimento, esse saber, essas várias frentes do saber humano são insignificantes frente à sabedoria divina. Interessante, meus amados irmãos, que essa sabedoria humana,
ela pode levar o homem à presunção e até mesmo ao ateísmo. Não é difícil nós vermos pessoas que, ao adquirir conhecimento, ao adquirir algumas habilidades, passam a dizer como o tolo, descrito pelo salmista em Salmo 14, verso 1, quando diz que o tolo diz em seu coração não a Deus. Portanto, essa sabedoria humana é limitada. Ela pode levar você aos mais profundos e inóspitos lugares da terra. Pode levar o homem até mesmo a outros locais no espaço. Mas essa sabedoria humana é limitada. É por isso que o homem, para alcançar essa outra sabedoria, da qual nós estaremos falando em breve, é preciso ele temer a Deus. Glória ao nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, essa sabedoria humana é limitada, é terrena, ela é presunçosa, né? Ela é restrita a poucos, mas a sabedoria que Deus comunica ao homem também o faz realizar grandes coisas, mas especialmente duas delas que são fundamentais: temer a Deus e afastar-se do mal. Esta é a verdadeira sabedoria, que nós vamos ver ainda nos tópicos seguintes. Subtópico de número 3, de onde vem a sabedoria? Aí nós relembramos nos versículos 12 e 20 a pergunta de Jó: mas de onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Onde ela se achará e onde é o seu lugar? Versículo 20, de onde, pois, vem a sabedoria? Percebe que já há uma diferença no versículo 20? Ela vem, ela pode vir. E onde está o lugar da inteligência? Portanto, Jó, ele sabe então e entende que existe algo além, uma sabedoria transcendente. Não é aquela sabedoria que ele havia visto em seus amigos, uma sabedoria humana, de compêndios históricos, de tradições transferidas pela tradição oral. Não era uma sabedoria das técnicas que ele, ora, apresenta dos versículos 1 até o versículo 11, as técnicas, na ocasião, rudimentares, de busca pelos tesouros ocultos. Não é essa sabedoria que Jó está perguntando. Ele, ao perceber tudo isso, ele entende que existe algo a mais. Existe uma transcendência, uma sabedoria transcendente da qual o homem ainda não teve acesso. Muito bem. A verdadeira sabedoria, meus amados irmãos, não está nos discursos tradicionais e especulativos dos amigos de Jó. Também não está nas técnicas de mineração, como eu disse, dos versículos 1 até o versículo 11. Como nós podemos ver, meus amados irmãos, o maior de todos esses, esse tesouro, o maior de todos esses tesouros, não é fruto de técnicas, não é fruto de conhecimento científico. Nós vivemos uma época na história após o que chama a Idade das Trevas, que veio o mundo do conhecimento, a revolução científica, o saber sendo exaltado, e muitas pessoas achavam que ali o homem se tornou adulto, sábio. Mas, na verdade, meus amados irmãos, quanto mais o homem se afasta de Deus, pela Bíblia, pela perspectiva de Jó, pela perspectiva neotestamentária, ele se mostra um homem tolo. Quanto mais o homem vive no caminho do engano, do erro, mais ainda ele se mostra falto de entendimento. Portanto, meus amados irmãos, nos versos 12 e 20, nós vemos Jó perguntando sobre a gênese da verdadeira sabedoria. Para o patriarca, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios. Também não era transmitida de forma oral, tradicional. Não se poderia alcançar por tecnologias da época em que ele podia perceber, e destacou nos versículos 1 a 20. Para Jó, a verdadeira sabedoria é uma dádiva de Deus e fruto de uma profunda, íntima e intensa comunhão com o soberano. Ela não se pode ser adquirida por meio de estudo e nem comprada. É revelada e comunicada pelo próprio Deus. Nós veremos isso nos tópicos seguintes, mas já podemos perceber a compreensão de Jó a respeito de um tesouro tão glorioso, que faz com que o homem não seja apenas inteligente, não seja apenas hábil, não seja apenas um poliglota, não seja apenas um versado, mas, em especial, ele possa, então, temer a Deus e afastar-se do mal. Essa é a sabedoria do nosso texto áureo. Por isso que Jó faz a pergunta no verso 12, no verso 20, no verso 20 e no verso 28, ele fala exatamente
sobre de que sabedoria e qual a forma de ser sábio em sua perspectiva. Amém, meus queridos? Portanto, aí nós chegamos ao final do primeiro tópico. Vamos então continuar na nossa reflexão a respeito do segundo tópico, depois da apresentação e da chamada para o segundo tópico. Permaneça conosco em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos agora então de volta para o nosso segundo tópico, a sabedoria vista como um bem comercial, o preço da sabedoria, o valor da sabedoria e terceiro subtópico, a sabedoria não é um bem comercial. Muito bem, nós vamos encontrar, meus amados irmãos, no subtópico primeiro, o preço da sabedoria. Nós vamos ver que essa sabedoria, na perspectiva de Jó, como diz o pastor José Gonçalves, ela tem valor, mas ela não tem preço. Ele apresenta, o pastor José Gonçalves, o autor, comentarista da nossa lição, que na perspectiva de Salomão, quando escreveu Provérbios, ele mostra que ali a sabedoria, essa sabedoria descrita por Salomão, teria uma forma de ser adquirida, que não apenas por uma revelação divina. Por exemplo, em Provérbios capítulo 4, versículos 5 e 6, o Salomão diz-nos assim: adquire a sabedoria, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te protegerá. É bem verdade, meus amados, que essa expressão adquire e ama, para muitos expositores, é apenas uma figura de linguagem usada por Salomão, demonstrando a sabedoria como uma mercadoria boa a ser adquirida. Essa palavra adquire, lá no texto de Provérbio, dá a ideia de compre. E quando ele fala ama e ela te protegerá, para alguns expositores, ele está usando ali agora a figura de um relacionamento conjugal. Então, tanto a expressão adquire como ama pode dar-nos a ideia de uma comparação, de uma figura de linguagem apresentada por Salomão. Né? Adquire, no sentido de é um bem que você precisa fazer de tudo para adquirir, né? E ama é como se fosse uma relação conjugal, você devendo amar como quem ama a sua esposa. Muito bem, é interessante, meus amados irmãos, que essas duas palavras usadas por Salomão, adquire e ama, mostra tanto o adquire como a conquista e ama como a preservação. Ou seja, a sabedoria é algo que tem que ser conquistada pelo esforço e preservada pelo amor. Então, há uma relação muito interessante demonstrada pelo sábio Salomão. E a recíproca é verdadeira. Em Provérbios 8:17, a sabedoria diz isso, lá naquele clássico texto sobre a sabedoria: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acham. Então, Salomão ensina que nós devemos dar prioridade a essa busca. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada, como diz a versão Almeida e corrigida, né, atualizada, omite essa expressão de madrugada, mas ainda assim demonstra a necessidade de uma busca prioritária. Então eu vejo, meus amados irmãos, que apesar disso, Salomão e Jó entendiam que a verdadeira sabedoria consistia no temor do Senhor. Podemos encontrar isso em Jó capítulo 28 e versículo 28 e em Provérbios capítulo 9 e versículo 10. Então, se nós formos ver a sabedoria tanto descrita por Jó, muito anos antes de Salomão, né, quanto a própria sabedoria descrita pelo sábio, o grande sábio Salomão, um dos homens mais sábios de sua época, tanto um quanto o outro vão deixar bem claro que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Salomão, por experiência, sabia que a sabedoria é um atributo comunicável. É interessante isso, meus amados irmãos. Deus tem vários atributos, alguns incomunicáveis, como a teologia demonstra, como a eternidade, como a sua soberania, como a onipresença, como a onisciência, são atributos incomunicáveis. Deus não repartilha com o homem esses atributos, mas existem alguns atributos divinos que são comunicáveis, entre eles a sabedoria. Deus comunica a sua sabedoria, Deus transmite sabedoria, revela a sua sabedoria ao homem. Salomão também sabia disso.
Por exemplo, veja o que ele diz em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria. Percebem? O Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Percebam, meus amados irmãos, que no contexto de Salomão existem vários tipos de saberes, mas um saber específico que vem de Deus, que é para aqueles que andam em retidão, para aqueles que temem ao Senhor. É dessa sabedoria que Jó está falando. É dessa sabedoria também que Salomão está falando ali em Provérbios. E ele próprio teve uma experiência, porque quando ele iniciou o seu reinado, o filho de Davi disse que teve a experiência com Deus, e quando Deus ministrou a ele, perguntando o que ele queria para poder governar, ele disse: eu quero sabedoria. Sabedoria tanto no sentido da administração daquele povo, mas em especial sabedoria no sentido de temer a Deus. Muito bem, então o preço da sabedoria. Segundo subtópico, o valor da sabedoria. É interessante, meus amados irmãos, o que diz os versículos 17 e 18. Vamos ver na nossa lição. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Verso 18. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. O que o nosso sábio e patriarca está dizendo, Jó, é que toda essa sabedoria, todas essas riquezas, elas são inferiores ao valor que a sabedoria possui. Como veremos mais à frente, meus amados irmãos, a sabedoria é um bem espiritual e nenhuma moeda, por mais valiosa que seja, poderá comprá-la. Glória ao nome de Jesus. É muito interessante, irmãos, porque se a sabedoria fosse algo comercializado, somente aqueles de alta patente, de alto poder aquisitivo, poderia comprá-la. Mas nós vamos ver mais à frente que essa sabedoria é comunicada por Deus, não pelo status, não pelo grau intelectual. Isso não significa que pessoas ricas e extremamente dotadas, com o QI elevadíssimo, não possa também adquirir essa verdadeira sabedoria. Sim, pode. Ela é totalmente disponível aos homens que buscarem ao Senhor. Mas aqui nós podemos perceber, meus amados irmãos, que essa sabedoria espiritual, ela é algo que transcende e que é comunicada pelo próprio Deus a todo aquele que, com sinceridade, quebrantamento e temor, buscá-la. É interessante que Jesus, falando para os seus discípulos, fazendo uma oração ao Pai, no capítulo 11 de Mateus, quando ele fala verdades tão expressivas, gloriosas, e ele, após dizer o que disse no capítulo 11, ele diz no versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Aqui não se trata de acepção de pessoas. Aqui não se trata de Deus simplesmente tirar de alguns de forma arbitrária e dar a outros em sua soberania, como alguns tentam insinuar. Aqui se trata de pessoas que, no seu saber, na sua instrução, ignoram as verdades que Cristo estava demonstrando. E muitas pessoas não instruídas, que não tinham saber, não eram doutores, eram iletrados, eram pessoas simples, mas a estas pessoas foi revelada a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria é o que fará a diferença na vida do homem. Tá? Nós estamos vendo uma época em que muitas pessoas o saber está disponível. Hoje nós podemos fazer cursos nas plataformas digitais. Nesse período agora houve um avanço, uma fomentação muito grande do saber por forma remota. As grandes faculdades, os grandes empreendimentos de sabedoria, o investimento que é feito na área da ciência, ou seja, o saber tem aumentado, é bíblico. O saber aumentaria, mas esse saber que aumenta, se ele não estiver associado à verdadeira sabedoria, o homem jamais poderá, diante de Deus, ser um homem verdadeiramente sábio. Muito bem, os homens mais sábios e entendidos,
instruídos. Por maior que seja a sua sabedoria e instrução, jamais poderão prescrutar os segredos de Deus por este saber ou por esta instrução. Os acadêmicos não obterão, escrevi aqui e vou ler para vocês, os acadêmicos não obterão por meio de suas aulas teóricas. O filósofo e até a teologia sistemática não pode oferecer essa sabedoria. Pode oferecer informação, pode oferecer muito conhecimento, mas essa sabedoria não é comunicada por meio de preços, porque, reitero, muitas pessoas têm dinheiro para comprar compêndios, volumes extraordinários de livros, podem estudar nas mais altas e conceituadas universidades, mas essa sabedoria da qual nós estamos estudando não é comunicada dessa forma. Ela é comunicada pelo próprio Deus, na sua glória, no seu poder, na sua misericórdia e na sua relação com o homem. Comunica a estes, como Jesus disse, o Senhor a revelou. Glória ao nome de Jesus. É interessante, meus amados irmãos, que tanto a fonte como o doador dessa sabedoria é o próprio Deus. É interessante isso. Ele não é apenas a fonte. Se ele fosse uma fonte, mas ele não fosse o doador, ele teria, mas não daria. Mas Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós sabermos disso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa sabedoria espiritual faz o homem ser uma bênção, adorar a Deus, servir ao próximo, afastar-se do mal. Essa Deus quer comunicar, sem dúvida alguma, com todos os homens. Terceiro subtópico, a sabedoria não é um bem comercial. Ela não está nas prateleiras das grandes redes varejistas, meus amados. Ela não se encontra, como disse Jó, no versículo número 3, olha o que ele diz. O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Essa sabedoria que Jó está perguntando. Veja, vamos ler os versículos 12 e 13. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Aí ele responde no versículo 13. O homem não lhe conhece o valor, nem se acha na terra dos viventes. E ele continua. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Percebe então, meus amados irmãos, que ela não é um bem comercial. Ela não está sendo disponível aos homens pelo seu recurso financeiro, pelo seu status, por seu diploma, por sua proeminência, por seus compêndios literários, nada disso. A sabedoria não pode ser comercializada porque não é algo de homem para homem. Não é algo de homem para homem. E ainda bem que ela não pode ser comercializada. Ainda bem que essa sabedoria não tem esse preço e que fosse algo disponível para ser vendida com recursos humanos, porque aí nós teríamos uma exclusão absurda, visto que grande parte da população mundial vive abaixo da linha da miséria, da pobreza, mas essa sabedoria, ela é diferenciada, ela está acessível. Glória ao nome de Jesus. Ela também não é geográfica, versículo 14. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, não está comigo. Então essa sabedoria da qual o patriarca fala, da qual Salomão falou, ela não é geográfica. Existem grandes centros acadêmicos e universitários que comercializam o saber humano e, claro, o saber esse construído ao longo da história. Os nossos filhos se esforçam, né, querem tirar boas notas para poder ter acesso a essas universidades. Isso é muito importante. Tenho muitas pessoas próximas a mim que estão estudando até fora do nosso estado, em grandes centros acadêmicos. Tudo isso é muito importante. A sabedoria humana, o conhecimento humano tem uma geografia. Quanto melhor você for socialmente falando, economicamente falando, você terá acesso geograficamente a essa concentração do saber pelas universidades, pelos centros tecnológicos, enfim. Né? Ela ainda é, a sabedoria humana ainda é meio que preconceituosa, né? Excludente, mas a sabedoria que vem de Deus não é assim. Glória ao nome de Jesus. Jesus falou, graças te dou, Pai, porque o Senhor revelou essa sabedoria a quem não tinha condições de adquiri-la.
não porque eles fossem pobres. Não, não é isso. Não há preconceito pelos ricos nas palavras de Cristo, mas porque os sábios, na sua sabedoria, rejeitaram a verdadeira sabedoria. Dizendo-se sábios, fizeram-se loucos, conforme diz-nos o apóstolo São Paulo. É interessante, meus amados irmãos, que nós podemos até fazer com que os nossos amigos, conhecidos, filhos, parentes, acessem o saber humano, essa sabedoria humana, de forma comercializada. Você pagar um curso, você conseguir uma bolsa, enfim, nós poderemos fazer isso com os nossos conhecidos e filhos. Mas, em relação à verdadeira sabedoria, a mais importante das sabedorias, essa não pode ser transmitida dessa maneira, meus amados irmãos. Precisamos aprender com o apóstolo São Paulo. Ele, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículos 16 e 17, ele nos mostra uma forma de nós fazermos com que os nossos filhos, aqueles que estão sob os nossos cuidados, de que maneira eles podem alcançar esta verdadeira sabedoria. Olha o que diz o apóstolo Paulo em suas palavras. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Paulo está orando pelos crentes de Éfeso. E ele diz, para quê? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Portanto, meus queridos, que nós possamos seguir esse exemplo de Paulo em relação aos nossos, colocá-los nos centros acadêmicos mais conceituados possíveis, incentivá-los, motivá-los, para que se tornem pessoas sábias também no sentido social, no sentido humano, mas a verdadeira sabedoria, ela é dada por Deus. E a oração, de acordo com a perspectiva do apóstolo São Paulo, que de acordo com o pastor José Serafim, foi um dos homens mais sábios da Bíblia, que teve uma visão mais ampla dos saberes em relação à sabedoria divina. Paulo dizia que para que os crentes em Éfeso pudessem adquirir esta sabedoria, era necessária oração. Então a nossa oração é essa, que os nossos filhos não sejam apenas doutores, mestres, catedátricos, mas que sejam em especial tementes a Deus, que se afastem do mal. Essa geração não está precisando apenas de mais universidades, mais centros acadêmicos. Tudo isso é importante, mas está precisando, clamando por pessoas que possam temer a Deus e se afastar do mal. Esta sim é a verdadeira sabedoria. Portanto, nós concluímos o nosso segundo tópico e já estaremos de volta para a nossa reflexão sobre o último tópico desta lição tão abençoada. Permaneça conosco em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos ao nosso terceiro e último tópico, a sabedoria vista como um bem espiritual. Vimos no primeiro a sabedoria numa perspectiva natural, um bem natural, no segundo subtópico um bem comercial, tudo na perspectiva humana, mas agora estamos diante do terceiro tópico, uma sabedoria vista como um bem espiritual, uma verdade revelada, e o subtópico 2, uma verdade prática. Muito bem. Primeiro subtópico, uma verdade revelada. Nós vamos ver então, meus amados irmãos, que Jó está mostrando, nós vimos nos versículos 12 e 20, Jó perguntando onde está a sabedoria, e para confortar os seus interlocutores, olha o que ele diz no versículo 23. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Olhe, percebam que nos versículos 12 e 20, onde está a sabedoria, onde está o lugar da inteligência, qual o seu caminho, e agora Jó já mostra que isso está se revelando, há um crescimento no texto, na informação sobre o lugar da sabedoria. Deus sabe, entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Existe um caminho até a sabedoria, Deus o sabe, e o lugar onde ela está, Deus o sabe. O autor escolhe alguns argumentos para expor a insondável sabedoria de Deus. Vamos ver os versículos 24 a 26. Porque ele vê, veja, perceba no verso 23, Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar. E agora, para mostrar quem é essa sabedoria e onde ela habita, os versículos 24 a 26. Porque ele, Deus, vê as extremidades da terra
ver tudo que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva, o caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu e também a esquadrinhou. Perceba, Deus perscruta, vê tudo, regula, fixa leis. Jó está crescendo na sua informação a respeito da verdadeira sabedoria. Claro que essa verdadeira sabedoria no livro de Jó vai ser, de certa forma, mais explorada nos capítulos 38 a 41. Quando Deus começa a falar com Jó, nós vamos ver ali toda a sabedoria de Deus sendo demonstrada. Ou parte dessa sabedoria, né? Como disse o apóstolo São Paulo, a multiforme sabedoria de Deus. Contudo, o que chama a atenção é que, além de falar sobre a sabedoria de Deus, o autor destaca como esse Deus tão sábio se revela ao homem. Versículo 28. E disse ao homem, mas disse ao homem, ou seja, Deus disse ao homem. Deus sabe o lugar, Deus sabe o caminho dessa sabedoria, Deus se mostra sábio por suas obras, mas Deus conversa, Deus interage, Deus comunica ao homem essa sabedoria. Mas Deus disse ao homem, ou seja, na perspectiva de Jó, essa sabedoria é relacional. Se revela ao homem por meio do próprio Deus. Ele sabe onde a sabedoria está e ainda aponta o caminho para encontrá-la. Percebam que não apenas o caminho existe, não apenas o lugar existe, mas agora está acessível aos homens. Versículo 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Interessante, meus amados irmãos, tem sempre a ver com Deus. A verdadeira sabedoria tem sempre a ver com Deus. O temor do Senhor, temer a Deus aqui, reverenciá-lo, amá-lo, está em uma relação com Ele, não é ter medo do pecado cometido, mas até mesmo temer e amá-lo para não cometer o pecado. Então, o temor está extremamente ligado ao amor que nós devotamos ao Senhor. Então, temer a Deus. Interessante que quando o homem teme a Deus, ele se torna sábio e a revelação dessa sabedoria é prática. Ou seja, ele é sábio diante de Deus, mas ele se desvia do mal no seu dia a dia. Então não é algo apenas contemplativo, como disse o autor em algum momento, mas é algo experimental. Segundo subtópico, uma verdade prática. Repetindo o versículo 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. O pastor José Gonçalves vai dizer na sua lição, nos seus comentários, a verdadeira sabedoria não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Interessante que essas duas características eram marcantes na vida do próprio Jó, que diz essas palavras de acordo com boa parte dos expositores. Jó era um homem, de acordo com o próprio narrador do livro, de acordo com o próprio testemunho de Deus, que temia o Senhor e que se desviava do mal. Os versículos 1, capítulo 1 e 1, ainda o capítulo 1 e 8 e o capítulo 2 e 3 de Jó, vão mostrar que Jó era um homem sábio, porque ele temia Deus e porque ele se afastava do mal. Portanto, meus amados irmãos, essa é a verdadeira sabedoria. Na nossa na nossa interação com o professor, vai dizer que a verdadeira sabedoria fala sobre o temor de Deus, sobre o desviar-se do mal. Percebam que não tem a ver apenas com entendimento, com informação, com habilidades técnicas. Não é apenas saber, mas em especialmente ser. Ou seja, quando você é verdadeiramente sábio, na perspectiva bíblica, ela faz com que o homem seja, como diz a verdade prática, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não apenas ao acúmulo de conhecimento. E essa verdadeira sabedoria faz o homem, de acordo com Eclesiastes 12, capítulos 13 e 14, temer a Deus e fazer a sua vontade. O livro de Eclesiastes nos mostra isso, quando o sábio diz que o final de todas as coisas, o dever de todo homem, é temer a Deus e fazer a sua vontade. Esta
é a verdadeira característica da sabedoria que vem do alto. Existem vários tipos de saberes, reitero, saber teológico, saber filosófico, saber técnico. Existem vários saberes que nos impressionam, como Jó foi impressionado a analisar nos versículos 1 a 11 do capítulo 28. Sem dúvida alguma, Deus distribuiu, comunicou aos homens saberes humanos, naturais, mas a verdadeira sabedoria está nisso, em temer a Deus, obedecê-lo, adorá-lo e em afastar-se do mal. Não adianta investir em tanto estudo, não adianta investir em tanta formação, não adianta ser um país de primeiro mundo ou estudar nas grandes catedrais, nas grandes universidades. Não adianta nada disso diante de Deus, se nós não temermos ao Senhor, se nós não nos afastarmos do mal, se nós não tivermos comunhão com a verdadeira sabedoria que nós, na visão neotestamentária, sabemos que se dá em relação a estar próximo de Jesus Cristo. Nada disso adiantará. Portanto, meus queridos, que nós possamos alcançar essa verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é comunicada pelo próprio Deus e que nos faz cada dia mais temê-lo e nos afastar do mal. Amém, meus queridos? Portanto, chegamos ao final de mais uma lição. Estamos felizes e também rogamos aos irmãos as orações. Esta lição era para ter sido postada dias anteriores, mas por diversos motivos nós não tivemos condições de fazê-lo. Então, rogamos as suas orações e fazemos um pedido especial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, faça o seguinte, compartilhe esse estudo com no mínimo 2 pessoas. Vamos fazer com que outras pessoas mais possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Tá bem, meus queridos? Nossa parte é a nossa gratidão. Louvamos a Deus por sua vida e nos encontraremos na nossa próxima lição. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Sigamos para o alvo em nome de Jesus.